Fala, meu querido amigo, fala, minha querida amiga que me segue aqui nas redes sociais e no nosso podcast A Mesa. Hoje eu tenho a honra, a alegria e o sentimento espiritual de ouvir hoje um grande homem de Deus. Eu vou ter que ler. A minha memória é curta e não conseguiria guardar essa ficha, mas ele é pastor, missionário, é formado em teologia, história, assistente social, é mestre em relações internacionais, é diretor de uma clínica de recuperação e é dono de uma história que tem sido forjada a 4 mãos. As 2 do meu amigo Abel e as 2 do Espírito Santo de Deus. E hoje irá ministrar aos nossos corações. Amém. Abel, bem-vindo ao podcast A Mesa. Que alegria te receber aqui, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui. Pastor Murilo é um amigo pessoal mesmo, amigo de batalhas e uma inspiração para nós, né? Dentro da nosso conhecimento aí de mais de 10, 15 anos, tem sido um homem de Deus e uma referência para nós. É um motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar aquilo que é mais precioso, a palavra, né? A palavra de Deus. Eu creio que o Senhor falará conosco, partilhando experiências, né? E falará também ao teu coração, você que nos assiste tremendamente. Antes de qualquer coisa, Deus é um Deus de propósitos e também um Deus de encontros, né? E esse é um encontro, Deus. eu creio nisso e foi propício e glória a Deus por isso. E o Abel tá falando isso porque o Abel tá com uma passagem comprada para Angola para daqui uma semana. Pois é. E o Abel está aqui hoje para testificar um pouco do que Deus vai fazer para ele, nele e com ele, com a família dele. Mas se a gente deixasse esse encontro para uma semana após a data que nós marcamos, já teria que ser feito no modo live, né, Abel? Já teria. Porque você já estaria na Angola. Já estaria em Angola, né? Eu tinha que ser esperando a volta ou então ele tinha que ser feito online. Nós estamos indo agora, eu estou indo por enquanto para Angola no domingo agora, dia 19, para começar um projeto, né? Na verdade, em casa a gente brinca que não é projeto, né? Porque de projeto não tem nada. É para obedecer algo que tem gritado dentro da minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, que é nós olhamos com carinho para aquilo que o Senhor tem falado há anos, né? Nossa família tem 11 anos, né? Estamos juntos, e há 11 anos o Senhor tem falado diretamente com os nossos filhos, tem falado diretamente no nosso casamento com relação à orfandade. Nós estamos esse ano começando um orfanato em Angola, para órfãos, né? Órfãos de guerra, as pessoas que estão ali, meninas e meninos, numa faixa etária de 6 a 15 anos de idade. Abel, você vai ter que contar essa história para mim melhor. Você tá indo para Angola para abrir um orfanato. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo. É isso mesmo. Rapaz, um orfanato. Esse é o desafio, né? Propriamente em Luanda, a cidade que eu nasci, mas é um pouco na periferia, bem distante no interior de Luanda, né? Que nós acreditamos, eu acredito, e Deus fala muito ao meu coração, pastor, de que o propósito de Deus como pai não é formar bons pais, é formar bons filhos. Meu Deus. Né? Deus, quando nós lemos em Lucas, sobretudo a parábola do filho pródigo, existe ali um reforço de 2 filhos, de um pai e 2 filhos. Existe uma mensagem específica com relação a isso. Então eu tenho crido nessa palavra, nessa promessa de que Deus está levantando homens e mulheres que vão olhar para a orfandade como uma responsabilidade espiritual. Meu Deus. Né? Quando o Velho Testamento termina, não é por acaso que o Senhor vai terminar falando sobre avivamento em conversão do coração dos pais aos filhos. Então existe algo específico, tá? Que o avivamento que a gente tanto procura, tanto busca, não é um avivamento, digamos assim, geográfico ou físico, né? No sentido da movimentação, mas ele é posicional. É posicionar os filhos e os pais nesse lugar, nesse ambiente, na mesa, né? É a partir dali onde há a conversão. Então eu acredito piamente de que nós estamos tendo o privilégio de mudar o contexto de uma geração, a partir de um olhar para a orfandade, de apresentar um pai das luzes, um pai eterno, né? Que não falha em nada, né? Naquilo que os homens falharam, naquilo que os homens foram omissos. Existe um pai que não é omisso, que é responsável com a criação, que é responsável com os filhos.
que gera filhos e não os abandona. E não os abandona, principalmente. Maravilha. Bom, Abel, eu vou colocar ré nesse carro aqui, nesse podcast que já começou engatado em terceira aqui, voltar ele ao ponto da apresentação, porque eu queria que as pessoas conhecessem o Abel que eu conheço. Abel, o que me faz admirar o homem que está à minha frente? A Bíblia fala que o Senhor não nos pede azeite, Ele nos pede vasilhas. Sim. O que Ele está dizendo para nós? Eu faço milagre, mas a disposição é sua. Sim. Você entrega as vasilhas. Amém. Eu aprendi a te admirar, Abel, porque você é um homem que sempre está entregando vasilhas. Amém. Quando eu penso que você não tem mais vasilhas, você vem com uma nova vasilha. Amém. E diz assim, essa é a minha nova entrega. Abel, conta um pouquinho para nós quem é o homem que eu conheci há 15 anos e aprendi a admirar. Amém. Eu sou angolano, nascido em Luanda, na cidade de Luanda, no município do Kazenga. Vim para o Brasil há 23 anos atrás, no período ainda em que Angola estava em guerra civil. Vim para cá para morar com uma tia que já moravam aqui há muito tempo. Sou filho de pastores de Assembleia de Deus. Tá? Sou irmão de pastores também, amigos, tio de pastor, uma família pastoral. E vim propriamente direto para Taubaté. Moro em Taubaté já há 20 anos, morei 3 anos em São Paulo, 20 anos em São Paulo. Quando as pessoas me perguntam quem eu sou, hoje é muito fácil, eu respondo que eu sou o marido da Shirley, sou pai do Akil e da Ine. Mas a minha singularidade, né, daquilo que o pastor falou de 15 anos atrás, eu costumo ser a pessoa que sempre vê uma brecha, um local para servir. Porque eu acredito que eu me sinto privilegiado no contexto onde eu saí, de estar onde eu estou hoje com o Senhor, porque não poderia estar aqui pelas questões pessoais e também pela questão da guerra. Mas o Senhor achou por bem nos tirar dali com a mão forte e o que me resume hoje, como pessoa enquanto sujeito, é a mordomia. Eu sou um mordomo. Né? Isso, que eu prefiro acreditar isso todos os dias, né? Que o Senhor tem colocado uma dispensa e nós somos os dispenseiros, né? Dentro dessa mordomia, servindo os filhos, servindo as filhas. E é isso que nos resume hoje, enquanto homem. Abel, você está falando sobre sua história. E sabe o que mais me constrange quando eu olho o seu testemunho? Eu fui para o seminário, passei 4 anos lá no seminário, Abel. E eu sempre usei isso como um trono para dizer sobre a minha abnegação, Sim. sobre o meu período de dedicação ao Senhor. Morei 120 quilômetros longe da minha casa. Mas, Abel, todo mundo sabe. A gente morava lá, mas a gente morava numa casa confortável, comendo uma alimentação muito boa, ou pelo menos razoável todos os dias. Sim. E tinha contato dos nossos pais, porque nós estávamos a 120 quilômetros, pelo menos eu, né? Não os que estavam mais longe. Então, invariavelmente, no final de semana eu estava na casa dos meus pais. Sim. Mas quando eu olho para você, Abel, eu vejo um homem que deixou a sua família, que deixou a sua nação, deixou a sua cultura e se imergiu numa cultura totalmente diferente, que por mais que a gente diga assim, é parecido em alguns aspectos, não, eu acredito que não, é totalmente diferente. E hoje, Abel, você olha para o seu país de origem e diz, chegou a hora de voltar. Perfeito. Esse tipo de abnegação, ele é muito maior do que eu possa pensar. Quando eu olho para o meu testemunho, eu vejo o seu e digo, rapaz, a luz do trono do Senhor vai ofuscar os meus olhos lá no céu e eu não vou conseguir enxergar o Abel, porque o Abel vai estar tão perto do Senhor e eu tão longe, porque isso define realmente a conversão, Abel. Sim. Não há nada em você que você queira mais do que servir o seu Senhor. Sim. Não há nada de importante, não há nada do que você conseguiu, não há nada do que você conquistou que você agora não queira entregar. Perfeito. E eu falo isso, Abel, porque a vida é sobre renúncias. Sim. É sobre entregas. Vai E eu isso. tenho uma percepção muito clara sobre você. Amém. Você é o homem que resolveu entregar tudo. Amém. Você é o homem que disse, eu não quero terminar com nada, mas eu quero que tudo seja do meu Senhor. Amém. E inclusive, Abel, isso fala a respeito do seu testemunho pessoal. Sim. Porque a gente está falando sobre alguém que veio da Angola, mas conta um pouquinho qual foi o contexto que te trouxe para cá. Sim. Por que eu digo sempre, nisso que o pastor está dizendo, e glória a Deus por isso, né? Por que eu digo sempre essa questão da mordomia, de ser dispenseiro?
né, e de ser privilegiado, ainda dentro de um contexto de guerra, de um contexto de violência, ainda sou privilegiado porque eu nasci na capital, né? Existem mais contextos ainda muito mais subalternos, violentos, agressivos do que o meu. Mas ao sair de Angola para cá, antes disso, antes dos meus 12 anos, né, eu sempre fui muito acometido por doenças, né? Muita doença, doenças respiratórias, mas tive várias vezes malária, que é o carro-chefe no continente africano. Para quem conhece, lê um pouquinho, sabe que a malária é uma dengue hemorrágica 10 vezes mais, porque aquilo muda, né? erradica, muda, mata literalmente. E nós estamos falando de uma doença que devastou e ainda continua sendo um grande desafio dentro do continente africano. Perfeitamente, perfeitamente. Ainda hoje, na maioria dos países, de 70 para mais ainda são acometidos pela malária, não só por uma questão de infraestrutura, mas também porque algumas correntes políticas, né, algumas gestões públicas se acomodaram nisso, né? Um jeito também de um controle, de gerenciamento, infelizmente, usa-se isso como gerenciamento, como plataforma para promoção de política. E mas Deus te curou 4 vezes dessa doença mortal, pastor. Do que eu tenho histórico, eu tive o privilégio, né, a satisfação de ser curado, de passar por esse contexto mais de 4 vezes. Né? E assim, não é algo exclusivo, algumas pessoas já, mas quando a gente olha, vê a mão de Deus, né? Vê Deus no negócio, porque existe uma sentença sobre essa doença. Evidente, porque muitas pessoas não conseguem sobreviver a uma vez. A uma. Deus te curou 4 vezes, pastor, de uma doença que desafia até hoje as políticas públicas de saúde. A lógica natural dos homens. E aí eu consigo olhar para isso como um trampolim, né? Um trampolim. Então não tem escolha, não tem como você dizer que não vai dar certo num contexto de sentença, de morte, né? E aí eu sempre falo para os meus filhos, né? A gente brinca, eu falo, olha, o papai é imorrível, né? Pergunta para Deus que o papai é imorrível, porque são experiências que nos calejam no sentido de que de não ter apego a certas coisas. Obviamente, não quero ser responsável, a gente gosta de muita coisa, mas tem certos tipos de cultura, certos tipos de moda que não chama atenção, porque existe, né? O pastor está falando sobre a abnegação, sobre abrir. Quando Jesus é a demonstração disso, né? Paulo, quando vai descrever, diz assim, tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, né? Que não teve usurpação nenhuma. Teve direito, mas não usurpou do direito para manifestação de um privilégio. Então você não pode, porque Paulo está dizendo assim, abra mão dos privilégios. Abra mão do direito de querer ser algo diante dos homens que não tem nada. Isso é um modelo poderoso, pastor. Porque essa doutrina da kenosis de se esvaziar mostra exatamente qual é o movimento que nós devemos fazer. E a percepção que eu tenho é que nós caminhamos na via contrária. Porque nós nos enchemos e quando chega o momento de se esvaziar, nós queremos fazer retenção e represar. E Deus tem nos ensinado o quê? Tem que esvaziar, tem que passar em você e continuar. O rio de Deus passa sobre a sua vida, mas não represa. Ele continua. A intenção, eu acho que é essa mesmo, é não construir represas, né? Não reter aquilo que não é teu, né? E reter aquilo que não é teu não sou, reter aquilo que você não consegue reter. Isso é lindo, pastor. Reter aquilo que não é teu. Isso é poderoso, pastor. Porque não é nosso esse poder. Não é nosso. Não é nosso. Então, nós somos dispenseiros, né? Nós somos mordomos, servos, né? de um senhor, e nós precisamos multiplicar e passar e fazer a corrente andar. Então, eu tenho acreditado nisso, de que enquanto há vida, enquanto há uma necessidade nos locais onde Deus me colocou, eu preciso ser resposta. Eis-me aqui, me use alguma coisa, nem que seja para assistir alguém sendo promovido, eu quero estar lá. Desde que o Senhor diga, senta e assista, que eu vou promover alguém, que eu vou levantar alguém, que eu vou curar alguém. Não precisa ser necessariamente pelas minhas mãos, mas eu quero fazer parte. Aleluia. Eu quero estar lá. Então, eu tenho crido nisso e eu tenho orado isso pela minha casa. Dentro da minha casa eu tenho dito para os meus filhos, embora pequeno, um de 10, um de 2, de 3 anos, assim, que um de vocês será empresário e o outro será missionário. E eu não sei quem é, Deus sabe,
tá? Para que um sustente de alguma forma, tá? Os pés daquele que vai ir. Então, não é para correr nada, não é para duvidar disso, é sobre isso que o Senhor nos chamou. Tem lugar para todo mundo. Tem pastor. lugar para todo Essa mundo. é a sua fala. Tem lugar para aquele que é o manutentor, que vai ajudar a obra de Deus a ir além, Perfeito. mas sem instalar. E vai ter aquele que com os seus 2 pés Sim. e com as mãos do Senhor sobre a sua vida irá. Mas a corda tem alguém que sustenta e alguém que está lá na ponta dela. Que lindo, pastor. Essa é a responsabilidade. E como cristão, nós precisamos entender isso, sobretudo no Brasil, o privilégio que o Senhor tem nos dando enquanto nação brasileira, tá? Como celeiro para as nações, como entender de que nós vamos, eu acredito sim na terceira onda, mas nós não podemos esperar ela formar, sabe? Não, que seja uma pororocazinha, né? Não precisa ser um tsunami. Ela está acontecendo. Deus tem derramado nessa nação algo precioso. E eu tenho, e o meu maior privilégio hoje, enquanto pai, é ter 2 filhos brasileiros e dizer, olha, a minha descendência, a minha geração, o meu legado fará parte disso, mas está fazendo agora. É agora que eles estão sendo forjados, é agora que eles estão sendo experimentados. E na nossa igreja nós temos muito falado isso, de investimento nas crianças, de levá-las a uma compreensão apostólica, não somente uma compreensão profética, mas o apostolado, na doutrina dos apóstolos, né? Na perseverança da oração, no partir do pão, sabe, de entender de que o temor é a força motriz para o alargamento das estacas, né, da igreja de Atos. Quanto mais havia temor, mais Deus acrescentava a pessoa. E é no temor que a gente adquire a sabedoria, é ali que o culto se estabelece. Eu concordo, pastor. E eu até digo mais, o temor é a chave da sabedoria. O temor é a chave da sabedoria, perfeito. E se você tiver temor, pastor, porque a Bíblia nos garante que o homem que é temente a Deus, este é feliz e próspero, ele vê a ação do Senhor acontecendo sobre a sua vida. Temor é a chave do sucesso. É por isso que a Bíblia diz, né, feliz é a nação que teme ao nome do Senhor, né? Se há ali um povo que teme a Deus, a bênção do Senhor para alargar suas tendas e suas estacas será sobre a vida daquele povo. Pastor, mais do que ser curado 4 vezes pela malária, eu queria ouvir como que é o contexto de morar num país sem guerra, pastor. A gente fica vendo essas imagens, né, ali das guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, e isso é muito distante para nós. Por mais que hoje, com toda a capacidade de enxergar, você consiga imergir naquele processo. Mas como é, pastor, ser uma criança? Eu fico pensando, pastor, eu pego meu filho todas as manhãs, levo ele de mão dada à escola, pego ele no período da tarde, saio num parquinho para brincar. Agora, como é crescer, pastor, num país onde uma guerra civil está instalada, pastor? Eu acredito que, assim, primeiramente que é um dos digamos assim, uma das experiências, não queria nem usar essa expressão, mas vamos usar a expressão experiência, né? É uma das experiências mais traumáticas para qualquer ser humano, né? Eu entendi isso quando eu vim para cá. No primeiro momento, na altura, o pastor Sampaio, os aviões vinham no Rio de Janeiro, né? Então, saísse daqui, o pastor Sampaio foi me buscar com alguns irmãos, o irmão diácono Wellington, do Parque Aeroporto, né? Foram buscar no Rio de Janeiro, estamos voltando, subimos a Serra das Araras, eu lembro isso nitidamente até hoje. Subimos a Serra das Araras, depois da Serra das Araras tinha um bar ali, paramos para tomar um refrigerante. E aí, né, primeiro foi o choque cultural, eu pedi uma gasosa e ninguém entendeu nada, né? A gasosa, o rapaz olhou para mim, gasosa e tal, aí gasosa é o refrigerante em Angola, né? Olha que legal. E aí ele tem entendido que era o diesel, né? Aí quando nós chegamos, eu comecei a escutar alguns barulhos de rojão, né? E aquilo já, o meu coração naturalmente se fechou pro Brasil. Falei, puxa, como assim aqui e tal? Meu pai nunca tinha falado isso, tal. E eu vim 4 horas, 5 horas no carro, com o coração rejeitando já. Cara, o que eu vim fazer aqui? Não era isso, eu não tinha criado essa expectativa desse país. Não tinha expectativa desse país. E aí isso passou uma semana. No ano 2002 estava tendo um jogo, um torneio chamado Rio-São Paulo, à noite, uma quarta-feira, e era para essa final, e saiu o gol de um dos times, eu acredito que era o São Paulo, fez um gol, e aí no Parque Aeroporto onde morava, começaram a soltar rojão.
eu me lembro que aquilo deu vazão ao sentimento que eu já estava trazendo do Rio de Janeiro. Eu entrei em crise e me vi debaixo da cama com medo. Mas isso tem um contexto, tem um né, contexto pastor? que por quê? Que o contexto para mim, essa é a ativação do gatilho da guerra. Começou, você abaixa, entra debaixo do colchão, debaixo da onde. Isso foi muito comum na Então, sua infância, pastor? Muito comum, que eu me lembro, assim, foi pouco, porque nós na capital tivemos poucas experiências, mas as poucas experiências que teve foram experiências muito sérias, né, muito terríveis, né, e aí quando eu me vi no cenário, por exemplo, 92, 94, né, que são os períodos em que se propagou um cessar de um acordo de paz, e de repente, por exemplo, coisas como 92, o avião do diplomata da ONU que foi fazer o tratado de paz foi derrubado, né, pelas forças militares, e aquilo deixou, né, da gente sair da escola, no período da escola, daqui a pouco tem que largar tudo, correr para casa, porque está acontecendo, vai acontecer alguma coisa, de domingo se preparar para ir no culto de manhã e travar tudo, ninguém vai sair, de ver, por exemplo, parentes, inclusive meu pai, de ser levado, desapareceu uma semana, um mês, alguns voltaram, pastor? Outros não voltaram, então é esse contexto da infância. Então foi traumático porque você começa a naturalizar certas coisas, né? A psicologia tem uma crença, nem a psicologia, né? É toda a formação. Existe que é a primeira infância, né? Que é dos 0 aos 6 anos, que é onde se desenvolve cognitivamente toda a percepção de mundo no indivíduo, né? Que o maior investimento, você que é pai, né? Você que tem um filho pequeno, mãe, não negligencie a primeira infância do teu filho, porque é extremamente importante entender, porque nós matamos médicos, doutores, matamos Beethovens da vida nessa infância, né? Missionários nessa infância, porque nós terceirizamos não só a educação, que até ali, dependendo do tipo de educação, pode ser terceirizado, mas nós terceirizamos o modelo e o papel regulador de pai, né? De mãe, de formação de caráter. Então eu comecei a entender depois de adulto de que na minha infância muita coisa era naturalizada, inclusive a própria violência. Me lembro, por exemplo, da minha infância, das brigas e brincadeiras serem com armas. Meu Deus. Tanto que hoje eu tenho um pavor, eu não gosto, não sou contra mas eu não gosto de nenhum tipo de arma, né, pela realidade. E aí eu comecei a me ver na minha infância de que as nossas brincadeiras eram futebol, e quando cessava o futebol à noite, a gente brincava no escuro, né, com as armas, né, de prender, de separar em guerrilhas e tal. Como se isso já fosse um pré-preparatório para que você vivesse aquilo na sua fase adulta. Professor. Literalmente, né? Literalmente, porque eu lembro, por exemplo, quem é pessoal de Angola que está assistindo agora, vai lembrar que tinha um tempo chamado Tempo da Rusga, né, que a polícia passava de noite, levava os homens, né, para servir no exército. Então o indivíduo estava voltando ali, se ele não tivesse voltando de uma escola, tivesse voltando de uma formação ou do trabalho, ele era colocado no carro, vários homens, vários parentes, né, irmãos, primos, que passaram por isso, né. No dia seguinte tinha que ir lá na esquadra, na delegacia, ver se a pessoa estava lá ou já foi encaminhado para a guerra e tal, etc. Pro campo de batalha mesmo. De guerra, assim, isso mesmo. Porque 25 anos de guerra civil, vamos colocar ali, o país foi dizimado, né? O Angola é um dos países mais jovens do mundo hoje, com uma média de idade de 38 anos. Que isso, pastor? Angola é uma população masculina comparada à feminina de 36 para 50 e pouco mulheres. Então tem mais mulher do que homens. Eu já chego lá idoso, pastor. Já. Então é um país muito novo, mas muito novo. E a perspectiva, embora seja um país novo, por outro lado, a perspectiva de vida, os indicadores sociais são super baixos. Então as pessoas são muito novas, mas morrem muito novas. Que isso, pastor? Então é uma realidade, né, que desconecta, destoa de toda questão da juventude. Então, assim, as minhas memórias afetivas da infância tive uma infância maravilhosa, apesar disso, né, crescer dentro da igreja, dentro daquele contexto da escola bíblica dominical, Aleluia. Das férias de escola bíblica, né, dos retiros de adolescente, retiros de filho de pastor. Então, mas porém, alguns traumas que o Senhor me permitiu, deu o privilégio de tratar, estavam muito ligados a essa questão da guerra. A guerra traumatiza, e não só traumatiza. Esse dia eu me vi assistindo um depoimento de uma criança palestina, né?
E eu me vi naquele contexto, né? Ela contando sobre o irmão mais novo, que os pais não sabiam onde os pais estavam. Falei, puxa vida, cara, poderia ser eu. Ou é alguém que eu conheci e nunca mais vi. De perder pessoas na minha idade, né? E até hoje a gente não sabe para onde foram, como foram. Então, o que me chama a atenção nesse contexto de agressão é a naturalização da violência. A guerra naturaliza a violência. Como se fosse algo comum você receber a notícia que o seu primo acabou de morrer. Sim. Ou de que alguém está morto ali na frente da sua casa. Sim. Sem muito espanto, você aceita aquilo e deixa a vida. E deixa a vida, e quando não, desenvolve um senso de justiça, né? Um senso de justiça que é um senso de justiça próprio, uma justiça, na verdade, que é a justiça da lei do talião, né? Que na maioria das vezes as pessoas se revoltam com um sistema que nem existe. Quando na verdade é as relações que estão rompidas, né? O sistema mata. Não, o sistema não mata. As nossas relações mal resolvidas que matam. Então nós estamos guerreando, não é com o inimigo, nós estamos guerreando entre nós. É uma nação numa guerra civil. Então não existe um sistema. Obviamente existe uma corrente, né? Quando a gente olha para a questão geopolítica, existe um interesse imperialista ali, né? União Soviética, os Estados Unidos e tal. Mas quando a gente olha espiritualmente e psicologicamente, não é o que vem de fora. O que vem de fora está alimentando o que está desestruturado dentro. Né? Então, assim, nós não se olhamos como irmãos, nós olhamos como inimigos. Então, a guerra civil tem essa conotação de estar escondida dentro de algo que alguém de fora está querendo. Eles estão olhando o petróleo, estão olhando... Não, eles viram uma vulnerabilidade, estão alimentando uma vulnerabilidade. Nossa! E nós alimentamos isso por mais de 30 anos. E faz uma cortina de fumaça para tratar exatamente aquilo que tem que ser tratado. Mas aí então, pastor, entra o poder do evangelho. Porque nós estamos falando de um país fragilizado pela guerra. E nós estamos falando de um país onde, com certeza, muitas pessoas crescem longe do pai. Sim. Ou porque o pai de fato morreu, ou porque de fato o pai está servindo em alguma frente de batalha. E aí entra o evangelho, que é a história de um pai que quer reencontrar seus filhos. Onde que o evangelho entra nessa história, pastor? E transforma Angola agora num celeiro de homens e mulheres para serem então devolvidos ao coração do pai. Eu acredito que ao longo de mais de 30 anos de guerra, vamos colocar aí 40 anos para arredondar, 75, em 1975, a igreja, e glória a Deus por isso, os nossos pais, meu pai teve o privilégio, né, de fazer parte disso, como pastor, como jovem na época. Eu acredito que hoje Angola é ainda uma nação, né, ainda um povo, por conta da igreja. A igreja não só se tornou um regulador moral, como a igreja se tornou uma válvula espiritual para aquela nação. Nesse período, hoje, para quem vai, para quem conhece Angola, quem não conhece, tá? Faço um convite para você conhecer Angola, você precisa conhecer Angola. E é incrível como o avivamento se instaurou em Angola no período de guerra e pós-guerra. Então, assim, existe o evangelho, escreve-se pouco pelas oportunidades. Você que é editor, você que tem uma gráfica, uma editora, tem excelentes escritores em Angola, mas tem pouca oportunidade. Tem excelentes homens, tem excelentes teólogos, homens dados à palavra, inspirados pela palavra. Então, o que a igreja foi fazendo nesse período, pastor? A igreja alfabetizou muita gente. A igreja formou a política social de uma geração inteira, conscientizada com as responsabilidades. A igreja trabalhou muito com as viúvas. A igreja foi essa força motriz para as mães que perderam seus filhos. E nesse contexto das vigílias, hoje quando você chega, você encontra, por exemplo, numa quarta-feira, o ano passado eu fiquei abismado, numa quarta-feira, tá? Fui visitar um pastor amigo, e a igreja tem mais ou menos umas 3.000, 4.000 pessoas. Numa quarta-feira, mais de 1.000 mulheres, às 2 horas da tarde, fazendo um culto de meio-dia, desde a manhã até as 2 da tarde. Sabe? Isso me chamou a atenção. E aí a minha pergunta é, essas mulheres do trabalho, eu falei, elas trabalham. O fato delas trabalhar que está aqui, por quê? Porque a maioria delas é empreendedora, mas quem trabalha para alguém, o patrão sabe que está aqui. O patrão faz questão da empregada estar aqui. Porque na hora que ele libera a empregada, diz, olha, você vai e ora por mim, pelo nosso negócio aqui, tá?
Porque o senhor está de pé porque você está aqui. Há um reconhecimento Há um que reconhecimento. o evangelho há um reconhecimento. blinda aquela nação. Blinda aquela nação. Então você vê pastores hoje, homens de oração, ora-se pouco. Eu tive a experiência de ir no monte com um grupo de pastores para passar 6 horas no monte. Eu orei 3 horas e acabou minhas palavras. Eu falei, por que tanto 6 horas? Ele falou, pode ficar tranquilo, porque as nossas guerras são diferentes das suas. Então, assim, é um povo que ora com naturalidade, que isso contagia. E, pastor, é nisso que eu quero te fazer uma pergunta. Eu fico olhando os vídeos. Angola, Luanda, Moçambique. Para os cultos, eu vejo aquela adoração espontânea daquele povo. Mas não é só espontâneo, pastor. É alegre. Sim. É festiva. Sim. É contagiante. É a alma transbordando em adoração. E, em contrapartida, eu olho em volta deles uma infraestrutura muito fragilizada. Sim. Igrejas muito simples no que diz respeito à estrutura mesmo. Bancos assim precários, Sim. uns sentados no chão, outros sentados num pedaço de toco de madeira, Sim. umas cadeiras aqui, outras cadeiras lá. A igreja quase que sem telhado, às vezes sem janelas, só ali a construção física, mas o povo transbordando numa adoração. E eu olho para o Brasil, pastor, e eu não posso deixar de fazer esse paradoxo. Sim, cabe. As igrejas carregadas de infraestrutura, luz, banco, palavra, projeção, mídia, e o camarada tá lá, pastor. Amém. Glória a Deus. Apático a tudo aquilo, olhando no relógio, porque 5 louvores hoje, pelo amor, era só 4 que a gente cantava aqui ultimamente. O que você atribui, pastor, a essa adoração verdadeira que acontece na Angola? Esse negócio diferente, pastor. Sim. É importante pensar num aspecto sociológico e também teológico. A igreja, daí volta naquilo que a gente está falando, a igreja se preocupou com vidas. A igreja, num período de escassez, a igreja entendeu que a maior escassez era não ter um Deus, tá, provedor. Essa é a cabeça. Eu não consigo dizer hoje, talvez alguém, né, os que vão ouvir, inclusive meu pai e meus tios que vão assistir, estão assistindo, podem dizer isso porque estavam no contexto ali, eu embora menino, mas como cientista, eu consigo analisar ali num comportamento coletivo de que era importante criar na mentalidade do povo de que isso é passageiro. Tá? Formar uma mentalidade resiliente para reter, para primeiramente aprender, ao reter o conhecimento, depois transbordar naturalmente, quando Deus começar. Então assim, a igreja ao longo da história, que é ela, todas as correntes, até os nossos irmãos católicos, toda essa corrente, ela trabalhou na preocupação das vidas. Então nós vamos abarrotar aqui, vai vir tudo. Ah, irmão fulano está com problema disso. Quem vai? Busca e traz. Aí você vê aquelas coisas, eu estava explicando para alguém, um pastor que trabalha comigo, pastor Jonas Malafaia, um homem de Deus, lá de São José dos Campos. O pastor dele está em Moçambique, falou, Adil, isso é sério? Estou vendo um batismo aqui, mais de 200 pessoas no mar, rapaz. Eu falei, pois é, pastor. Você não faz batismo com uma pessoa na África, sobretudo em Angola, na nossa realidade. O batismo é de 50 para cima, tá? E com um discipulado. Não é na profissão de fé na hora, um discipulado de 1 ano, de 6 meses. A igreja trabalhou com isso, a igreja foi formando essas pessoas, habilitando essas pessoas, e elas foram se desprendendo, porque você está na miséria e você entende que tem um Deus ali tremendo, que é capaz não só de saciar todas as suas angústias, mas de te dar um propósito. Dizer, olha, não é o que você está vivendo, é o que você ainda vai viver. E olha que lindo isso. Porque nós estamos falando então que aqui muitas coisas disputam o coração do homem. Sim. Em conjunto com a adoração, outros sentidos estão disputando seu coração. Perfeitamente. Nós estamos falando que a adoração daquele povo é uma adoração modelo para nós, porque eles chegam desprendidos de tudo. Sim. Com interesse apenas. Sim. Eu vim aqui para adorar a Deus. Não há Esse nada maior, não há nada melhor, não há nada que eu queira mais. E aí é como se o céu olhasse e dissesse, eles querem. É ali. Eles querem mais que tudo. Eu digo isso porque a Bíblia diz, né, enchei-vos, né? Sim. E essa atitude não é passiva, é ativa. Ativa, busca, decisão. Enche, é fruto de uma decisão. Sim. Eles decidiram. Sim.
Ser cheios pelo Espírito Santo. Porque nada explica, não é assim, é a ação do Espírito Santo que mantém, né? A constância vem pela ação do Espírito Santo. Mas essa busca inicial, por exemplo, como é que uma igreja faz um louvor, um momento ofertório dentro da liturgia de quase 2 horas, de 1 hora de louvor, 2 horas de louvor? Como é que alguém que vive na miséria, ele passa na roda do momento ofertório 3, 4, 5 vezes? Mas onde é que ele tira algo para ofertar? Porque há uma expectativa, não só no culto, mas há um ritual pessoal com Deus, no secreto, de que ele está ali, né? Tem um ensaio entre ele e Deus. Eu te vi no secreto, eu te vi no oculto, e eu vou revelar quem você é quando eu chegar lá. Eu vou revelar tudo aquilo. Então, é algo contagiante. Você vê a dança, os africanos são alegres. É um paradoxo, né? Alegria baseada no quê? Naquilo que você está vendo, ou alegria baseado na experiência de ver um Deus. O Deus dos africanos é um Deus alegre, né? Essa é a expressão. Então é um contexto de guerra que ninguém tem motivo. E aí eu costumo dizer que você entende, por exemplo, os louvores, e agora nós temos alguns cantores que estão explodindo na internet, e isso é uma ponta de um iceberg inteiro que ainda vai aparecer, né, de adoradores, de homens e mulheres que não são só criativos, mas que são sensíveis ao Espírito. Sensível, essa é a palavra. Que tem uma sensibilidade, que abdicaram de holofotes, e que é claro que como mercado tem tudo, entra junto também, mas existe muita gente que o Senhor está levando para as nações a partir de um contexto de escassez, de um contexto de nada. Dizer, qual é a tua vaidade? Falar, a minha vaidade é ouvir Jesus, só isso. Mas o que mais? Não, só isso. Jesus falou para eu fazer e eu estou fazendo do jeito que ele falou. Mas você não quer fama? Não, minha fama é que Cristo seja o famoso na minha vida. Nada mais do que isso. Quando alguém abrir a boca, vai falar de Jesus que está na minha vida. A ideia do que convém que ele cresça e eu diminua está muito claro. Perfeito. Nesse contexto. Perfeito. Olha, se a semente de trigo ao cair no chão não morrer, fica ela só, mas sim, morrendo, dá ela muitos frutos. Eu estou morto para que Jesus viva em mim. Eu escolhi matar o homem que existia, o falso impostor, sim, que existia dentro de mim, para que Cristo possa de fato reinar e aparecer, perfeito, em tudo que eu faço. Que lindo. É isso mesmo. Agora, por outro lado, pastor, a adoração é muito forte, mas a percepção que nós temos aqui desse lado, sim, e você pode corroborar com ela ou desmentir, é que o ocultismo também trabalha de uma maneira muito forte e atuante. E eu não posso negar que alguns vídeos que até podem parecer assim um pouco pitorescos, exibicionistas, mostram a força da magia, sim, oculta no continente africano, também regimentando pequenos vilarejos, sim, dando ordem até a autoridades civis dentro, sim, daquela nação. Sim. E a gente vê assim, o que nós chamamos aqui, né, de feiticeiro ou bruxo, sendo de fato um pajé, uma autoridade dentro daquele local. Perfeito. Você já chegou assim ser confrontado ou ver, pastor, em algum momento essas forças ocultas trabalhando? Já, nunca, literalmente, como sair muito cedo, nunca fui confrontado. Mas deve ter ouvido muitas histórias, sim, pastor. Muita história. Eu tenho uma história pessoal, e enquanto menino ainda, né, domingo de manhã, achei uma nota de $20. Eu queria tanto uma bicicleta, queria tanto. Eu com 9, 10 anos, e naquela época a bicicleta BMX estava de 15 a $18. E aí no domingo de manhã a gente acordava, o culto era às 6, então a gente acordava às 5 para ir jogar bola às 5 horas da manhã, jogava até 5 e meia, 6 horas, enquanto o pai e a mamãe ia se preparar, 10 para as 6 para sair, a gente já estava pronto para ir para a escola dominical e pegar o culto. E um domingo eu acordei, quando eu abri a porta de casa tinha uma nota de $20 na minha frente. Eu peguei aquele dinheiro, guardei, não falei para ninguém. E aquilo começou a me incomodar, porque é regra, você não pega coisa na rua e leva para casa. Em África, não se faz isso. Não é cultural isso, pastor? Não é cultural, não leva, porque tem dono.
nada se perde. Não é físico, isso é ditado. Existe na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Em África, nada se perde. E isso tudo tem um contexto espiritual também, pastor. Tem. Não leve para a sua casa aquilo que não pertence à sua casa. Não pertence à sua casa. Isso naturalmente. Daí você está dando legalidade, você está dando autoridade para quem não tem autoridade sobre a sua vida. E Deus, nós servimos um Deus, e talvez uma das coisas que nós nos esquecemos é entender que o Deus que nós servimos é poderoso, mas ele também é permissivo. Deus tem um caráter de permissão, só que a permissão de Deus não é permissividade. Exatamente. Tá? Não digamos assim, no português mais baixo, não é espalhafatoso. É o que a teologia diz, né? A vontade absoluta e a vontade permissiva, a vontade né? permissiva. É quando Deus concede Sim, que você seja entregue às suas próprias vontades e isso realize. mesmo. E aí eu guardei aquilo, jogando bola, tal. E aí um amigo meu de infância, Dr. Micael, um advogado, nosso advogado lá em Angola, falou: você tá diferente hoje, tô vendo uma coisa, você tá jogando, dormiu? Falei: não, tô tranquilo. Falou: não, tem alguma coisa que não tá legal, você não tá jogando. Aquilo já tava mexendo com você, pastor. Já tava mexendo comigo, aquilo me transformou de um jeito, porque era um anseio pessoal e a solução tava ali. Mas alguma coisa dentro de mim falava que a solução não era aquela. Não podia ser aquilo. Tá, como que eu ia explicar aquilo? Mas desprezar também. Pois é. Desprezar também o não dá. O passaporte para você viver o seu sonho não era tão simples. Não é tão simples. Menino, o status vai aumentar, eu vou ter uma bicicleta na rua, onde só tem 2 bicicletas, a terceira vai ser minha, e tal, etc. Toda aquela imaginação, falou: cara... E aí, tomei banho, fui pro culto, tal, voltei de novo, ele falou: você não tá bem hoje. Vamos assistir o jogo, mas você não tá bem. Eu falei: peguei um dinheiro e tal. Mas pegou onde? Seu pai? Eu falei: não, eu peguei na rua. Na rua? Você falou pro seu pai? Eu falei: não, meu pai vai mandar queimar. Não vou falar pra ele. Vou dar o dinheiro pra alguém compra a bicicleta. Como é que você vai explicar pro seu pai que tem uma bicicleta? Não sei. Falar que eu ganhei um campeonato, você me ajuda e tal. E maquinando um monte de coisa. Aí ele falou: cara, não combina com você. Não combina. Pode até dar certo, mas depois você vai entregar tudo isso, aí eu vou ter problema, não conte comigo. E aí acabou o final do dia, cheguei em casa, falei: eu achei esse dinheiro. Onde você achou? Achei na porta de casa. Meu pai pegou o dinheiro, chamou minha mãe, conversaram e tal. Eu falei assim: você vai fazer o que com o dinheiro? Eu queria que você comprasse a bicicleta. Eu falei: não, mas o dinheiro é meu, eu não posso comprar. O dinheiro não é meu. O dinheiro é seu. Tá? Você pode ir comprar a bicicleta, mas você me abençoa? Não. Eu te abençoo naquilo que é meu. Você, meu filho, te abençoa no que é meu, não no que é dos outros. O dinheiro é seu. Você vai fazer o que você quiser, ele é seu, ele está na sua posse. Ok? Foi você que trouxe ele aqui. Então esse dinheiro está sob a sua responsabilidade, não sobre a minha. Existe eu e existe você. Então o que você fez? Você passou e hoje você é pai desse dinheiro. Rapaz, e aí meu Deus, o que eu faço? Eu falei: mãe, me ajuda. Ele falou: então, escuta o que seu pai falou. Você conseguiu entender o que seu pai falou? Eu falei: entendi. Eu falei: pai, me perdoa o que eu fiz. Eu queria que o senhor me ajudasse a dar um fim nesse dinheiro. Eu falei: tá bom. Meu pai me pegou na mão, fomos à rua e ele colocou esse dinheiro na porta de alguém. Saímos, não onde eu peguei, fomos até a porta de uma pessoa e falou: pode deixar ali. E deixamos o dinheiro. E voltamos. E tal. E aí passou uma semana depois, e aí tinha um menino que ficou doente na nossa rua. E quando passou, a família levou no curandeiro, e aí o curandeiro falou: esse menino pegou algo que não é dele. Rapaz, Isabel, nós estamos falando de dinheiro. Foi espalhado algumas coisas no caminho daquele senhor que mora na rua tal, tá? Ele fez isso aí. Vocês têm que ir lá e pagar. E aquilo ficou, e aí meu amigo falou: te avisei. Lembro, te avisei. Então, assim, é a experiência que eu tive. Agora, outra experiência para entender o que acontece. Tá na formação da cultura do africano. Tá na formação da cultura do africano. Tá na formação da cultura. Por isso que a gente brinca que não tem como ser crente meio a boca lá. Você tem que ser crente, porque senão o feiticeiro vai na tua casa e vai dizer assim: olha... O gospel lá não cola, Bel. Não cola. Tem o gospel, mas é um gospel que não sustenta por muito tempo. Não consegue manter por muito tempo. Não consegue, porque a luta espiritual, ela é física, tá? Ela é física, é mental e também é almática, no sentido das emoções, que algumas pessoas buscam isso. Então é comum as pessoas sacrificarem filhos, pais para ter riqueza,
para isso. Então, naturalmente, as pessoas fazem coisas, meninas, para subirem, meninas e meninos, para subirem na vida, galgarem espaços sociais. Pessoas dentro da funcionalidade pública, por exemplo, que entendem, trabalhando com pessoas que estão ali, que são espirituais, falam assim, cara, meu colega não é normal. Meu chefe tem alguma coisa que não é normal, Deus já me mostrou. Então, assim, o povo, por isso que o povo ora muito. Então, assim, o que aconteceu na virada do século XX para o século XXII, com o boom das informações da tecnologia, e isso 2015, quando as redes sociais ganham uma conotação maior, né, na disputa de Facebook, Instagram entrando, tá? A visibilidade e a comercialização desses rituais se tornou algo monetizado. Então por isso que aparece muito hoje. E aí, é real? É real. Porque até um tempo atrás eu lembro que a primeira vez que eu retornei para Angola, depois de ficar aqui, ainda adolescente, voltei, e aí, olha, acharam um bruxo na rua de trás, vamos lá, e veio tal. Eu lembro de saindo correndo com meus amigos, minha mãe segurou minha mão e falou, pá, lembra onde? Não, eu vou lá ver. Vai o quê? Não, falou que caiu lá um bruxo, sei lá o que aconteceu também. Eu falei, não, você não vai. Eu falei, pô, mas todo mundo vai. Não, você não vai. Por que eu não vou? Porque a sua realidade hoje não faz parte dessa realidade. Você vai embora. Quem lá vai te acompanhar com isso? E não fui. Então, esse é o caráter que a igreja entendeu. A igreja tem esse caráter protetivo lá. De entender quem são as pessoas que tal. Nós não precisamos hoje de uma sala de intercessão. Não sou contra, é necessário ter esse ambiente, um dos intercessores e tal. Mas você vê os intercessores se movendo dentro da liturgia ou no contexto da igreja com um olhar sensível. Não com um olhar de guerra, mas com um olhar de quebrantamento, de entender quem são os que precisam de ajuda, de proteção, de entender quem são os encantadores, tá? De essa última experiência, estava numa vigília e o pastor estava pregando na vigília e alguém se levantou no fundo, né, para afrontar o pastor, chamando o nome do pastor no meio da vigília. Os intercessores chegaram, repreenderam, caiu, levantou, repreenderam, levaram para a sala e tal. E aí quando passou na conversa, aí um dos pastores da igreja falou assim, vou falar uma coisa, não escandaliza, tá? Eu falei, tá bom. Aquele lá é o nosso bruxo. Eu falei, mas como assim o nosso bruxo? Ele falou, pois é, tem que ter um na igreja. De vez em quando Deus tem que colocar um bruxo dentro da igreja para passar régua aí e ver quem tá orando e quem não tá orando. Porque ele não entra lá para brincar, ele entra lá para ceifar vidas, para desviar pastores, para matar famílias, crianças. Então você vê pastores se colocando, por exemplo, em território. Vamos pegar os condes aqui, os 3 condes. Então chega um pastor aqui, Felipe pastor, pronto. Ele entende que a briga dele não é pastorear as vidas. A briga deles é possuir esse território, ter legalidade. Porque de uma ou outra as pessoas vão correr pro curandeiro ou elas vão correr pro Felipe como pastor. E aí o curandeiro, às vezes, quando vai receber alguém, vai dizer assim, ó, eu sei de um cara, tal de Felipe, mora no sítio tal, e ele falou que é pastor. Vai lá ver se ele vai te curar dessa doença que você veio aqui. E a pessoa vai na igreja, ela fica um prazo lá, quando não vê, volta pro curandeiro. E aí o curandeiro vai usando isso para afrontar. E alguns pastores já com capacidade, com uma vida de oração, entende isso. Pode vir. O próximo que vai vir é ele ver que você foi curado. E é algo espiritual, pastor, é assim. Não é no nosso imaginário, por isso que a gente tem que parar com essa coisa que Jesus, não existem mais milagres como no passado. Existem. Aonde está a palavra? Qual é a palavra de milagre que você carrega? Porque eu tive o privilégio de olhar pessoas e alguém dizer assim, ó, sabe fulano? Estava morto, ressuscitou. Mas como você estava morto? Não, o pastor orou e ressuscitou. Esse pastor o pastor orou. E aí, assim, eu me vi nesse lugar de incredulidade e falei, estava morto, ressuscitou, deve ser um gerúndio espiritual, né? Um jeito, uma hipérbole, exagero de linguagem. Daqui a pouco, na minha incredulidade, chega o pai da criança, a mãe da criança, assim, olha, queria contar uma coisa pro senhor. O senhor é uma bênção, o nosso pastor só traz gente bênção, porque o nosso pastor é uma bênção. Já te contaram pro senhor que ele orou e minha filha ressuscitou? Meu Deus, eu tava falando dentro de mim, como é que vocês sabem? E aí você começa a entender que o Espírito testifica a manifestação. Né? Onde há manifestação real,
né, do poder de Deus, o Espírito Santo levanta os luzeiros e diz assim, vai testemunha, vai e fale sobre isso, né? Jesus levantando Bartimeu e fala assim, ó, vai lá e fale sobre isso, cara, volta, sabe? As pessoas precisam saber que você tem uma casa. Então é real, gente, não é brincadeira. Por isso que a gente fala, nós estamos entrando num terreno hostil. Hostil? É, hostil, porque nós vamos mexer com crianças e crianças são os alvos dos feiticeiros, né? E aí então, Deus colocou no seu coração esse retorno a Angola, Sim. mas agora com um propósito. Sim. Porque você chegou aqui, pastor, nós falamos que você veio da Angola, missionário aqui no Brasil, se formou, hoje você dirige uma casa de recuperação, você faz um trabalho brilhante lá, levando homens, né, à ressocialização. Sim. Mas Deus aproximou o seu coração novamente agora de Angola. Sim. E você foi, chegou lá e se identificou com uma particularidade. Sim. Que é as crianças órfãos Sim. daquela nação. Sim. E aí você volta para o Brasil com o coração mexido e com um projeto. Sim. E é isso que eu quero ouvir, pastor. Eu, depois de 10 anos, fui convidado para ministrar o Congresso da Bíblia. Era uma viagem natural, Uma pastor. viagem natural, uma viagem uma viagem de conferencista. Eu vou lá, eu vou pregar, vou dar um abraço na mãe e no pai, isso, vou pegar o avião, vou voltar para o Brasil. embora para minha casa e sigo minha vida natural, né? Meu projeto. Projetos aqui acontecendo, a igreja local, Isso. a clínica de recuperação, as formações Deus técnicas falando, que você tem, tá tudo bem. Investimento, tudo isso, tudo perfeito no parquinho. Até que eu ao chegar lá e foi muito gritante a questão da orfandade, né? De olhar. Eu e minha esposa sempre brincamos desde o nosso namoro, casamento, né? Sempre falando, olha, vai chegar um momento que vamos precisar adotar, vamos ter que adotar, como é que nós vamos adotar? Vamos adotar, sempre pesquisamos, sempre ofertamos em orfanatos, né? Tanto aqui como fora, inclusive em Angola. Alguns projetos de alguns brasileiros que fazem trabalhos muito bons em Angola. Isso é uma predisposição que já existia no seu Já coração, existia no já coração. amava Já essas existia. ovelhas, Sim. mas não havia uma definição. Nenhuma. Não me via nesse local. Era uma contemplação. Falar, puxa, glória a Deus, Deus está levantando homens e mulheres e o único que a gente tem que fazer é segurar essa corda e tal, etc. Até o momento que Deus virou e amarrou a corda em nós e falou, olha, agora é vocês. Você é o homem de Deus que eu vou usar. Eu vou puxar, tem um pessoal que vai puxar com você. E aí quando eu cheguei, eu comecei a reparar uma coisa. Fui jantar na casa de algumas famílias e o papo fora, na beira, na periferia da mesa eclesiástica, era sobre orfandade. Né? Os mordomos, os servos ali eram órfãos. Então você olhava uma pessoa e falava assim, quem é aquela pessoa? Não, aquela ali é filho de fulano, o pai faleceu, aí eu peguei para criar. Quem é aquela ali? Não, esse aqui eu coloquei aqui para dar uma condição melhor, veio da... Tem alguma coisa que não está batendo ou eu estou ouvindo sempre a mesma coisa? Até porque você falou, pastor, que os homens lá têm uma média de vida baixa. Consideravelmente baixa. Sim, baixa. Então eles não conseguem realmente levar os filhos até a fase madura. Sim. Transmitindo o legado de hombridade, Sim. de homem de Deus. Sim. Isso encurta muito. Isso então encurta tem muito. muita gente sendo criada por vô, por tio, por pai, ou por Perfeito. ninguém, pela rua. Perfeito. Essa é a narrativa, né? Essa é a narrativa. E aí, assim, é muito grande, né? Essas pessoas que carregam esse estigma da orfandade. E aí, eu nas orações já desde lá, né? Experiências no monte com os irmãos e tal, e Deus falou, olha, e tal, apontando para alguns filhos espirituais aqui, né, de ter, olha, Deus está falando que aquela pessoa que você cuida, tá, continua, tal, e na verdade isso, de olhando como resposta, mas na verdade era Deus patenteando, validando, né, aprovando, dizendo assim, olha, vocês estão prontos para algo que eu tenho específico para vocês. E aí nisso eu comecei a notar, né, que infelizmente algumas dessas crianças viviam em situações que eram situações preocupantes, que era a situação mesmo de uma falta de perspectiva de futuro, né, onde é uma esperança comercializada e uma esperança temporânea, né, uma esperança que vem e molha aquilo e nada mais do que isso, né? Porque imagina, os nossos filhos olham pra gente, pastor, assim, miram os pais. Miram os pais, esse é o papel Só natural. que lá, imagina, você não tem ninguém pra mirar. Pois é. Você não tem uma referência de destino, de caminho, de envio. É como se você não tivesse o senso apostólico dentro de você. Não tem. E aí eu fico pensando, pastor, o quanto isso afeta no sentido de violência sexual, abuso,
drogas, Sim. Violência. Porque assim, você não tem referências. Sim. E aí você cresce sendo educado pela matriz da rua. Isso, naturalizando esses tipos de fatores que o pastor falou, e é um dos quais, por exemplo, que eu me chamou a atenção, o trabalho infantil, por exemplo, naturalizado. Eu fiquei num local, na casa da minha tia, e ela me levou, né, a pastora Beth, ela me levou uma vez no mercado, e aí um fenômeno, ela me chamou a atenção, falou, olha, quando dá X hora, nós moramos, é um centro urbano, classe média alta, e aí me chamou a atenção num período do dia que passava uma avalanche de crianças voltando da escola. Uma avalanche, coisa de 5, 6 mil crianças naquele percurso, entrando nas periferias. Elas passavam naquele contexto da classe média alta, dos condomínios, e entravam nos lugares e sumiam. Mas por que elas passam aqui? Falam pelo status de passar aqui, tá? Mas essas crianças vêm de lugares que a maioria das pessoas que mora aqui nem sabe. Só vê elas passando, mas não pensa onde essas crianças moram. Se elas não entram nos nossos condomínios, nos nossos apartamentos, onde elas estão indo? Talvez fosse aqueles 5 minutos que as crianças desejavam ter uma vida diferente, pastor. É isso mesmo. E aí, então, ali nesses 5 minutos, que o Espírito ministrou no meu coração, dizendo, é isso, cara. Desde o aeroporto, desde o momento que você desceu do aeroporto até agora, quase você indo embora, é sobre isso. E aí veio a sacada, falei para a esposa falou, olha, não precisa nem contar, você falou... Nós estamos juntos, Deus está com a gente, tá? Deus está nisso, primeiramente, com Deus no barco, tá? A gente pode afundar, é Ele que dá um jeito, né? Então, e aí a gente começou a pensar como fazer isso. Nossa meta são 50 crianças, mas eu começar com 15, depois 25, em 5 anos atender 50 crianças. Meu Deus. E aí nós queremos, né, apadrinhar essas crianças primeiramente, trazer elas, ter a tutela delas, e futuramente tem um pastor amigo meu, que é o meu patrão, né, meu amigo, pastor Vicente Martins Sporodório, pastor da comunidade terapêutica Como Esperança, né, que deu a ideia, por que não a gente não traz essas crianças com 16, 17 anos para cá? Né, para que a gente faça a formação, deixa aqui na clínica como obreiro, sei lá, procura patrocínio, se quiser morar aqui mora, mas se quiser voltar para o orfanato para servir, né, a gente forma lá, inculta essa cultura do cuidado, lá, traz essa criança da faculdade, da seminário, da formação e volta. Então, nosso projeto, primeiramente, vamos apadrinhar, futuramente lançar aqui, para que possa... Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, Abel. Um Abel atrapalha um pouco do inferno. Agora imagine 2 Abel, 3 Abel, 4 Abel, 5 Abel. Meu Deus. Rapaz, vocês vão deixar os demônios com o cabelo de pé mesmo. É esse o projeto de vocês. Esse é o projeto. E aí, a ideia, só para que quem está nos ouvindo possa entender de fato, você está indo embora do Brasil agora. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, nós vamos olhar, vamos estabelecer o local, tá? Porque hoje, por aquilo que a gente desenvolve, os compromissos que a gente tem, nós entendemos que aqui é a ideia, né? Para você que está entendendo, a nossa oração, nós oramos dizendo a Deus, nós queremos estratégia. Queremos estratégia, nós queremos visão do céu. E a visão que Deus nos deu é, olha, vocês vão pedir pessoas. Tá? Eu vou vos habilitar para entender quem são as pessoas que vão andar com vocês. Então, aí nós temos orado, Senhor, manda a pessoa, nós temos um grupo já, uma diretoria de homens e mulheres responsáveis aqui, e formar um escritório aqui, uma ONG aqui, porque não dá para ter uma ONG e ter as divisas de valor lá, né? Então é necessário ter uma ONG lá e outra aqui, e criar esse laço. E aí o que acontece a estratégia? A estratégia é levantar recursos para custear passagens e estadias lá. O nosso importante é levar pessoas para lá, levantar caravanas para ir para lá. Não para ter uma experiência de miséria, mas para ter uma experiência de responsabilidade com relação à missiologia. Tá? Para desmistificar o ID no sentido físico, mas que seja no sentido posicional, no sentido hermenêutico legal, da coisa mesmo, de entender o ID não é para quem vai, o ID não é para todos, o ID é com todos, muda esse contexto. Então eu estou em Taubaté, mas eu estou indo, tá? A minha oração chega, a minha oferta chega, a minha preocupação chega, eu conheço um órfão lá, eu sei, eu assisto, eu ligo, eu converso, eu apadrinho. Então nós temos feito isso. Nesse primeiro momento, eu retorno, assim que estabelecer toda a cadeia alimentar aqui, aí nós começamos a pensar
nessa ida, né, para lá, para passar um tempo, porque eu entendo também que será importante para os meus filhos ter essa experiência com a cultura do pai, né, para que eles possam escolher. Eles têm a dupla cidadania, mas aos 18 anos eles têm que escolher quem eles querem ser, se de fato angolano ou brasileiro. Então, quero dar essa possibilidade para eles, né, deles escolherem isso. Então, é importante a gente pensar que nesse momento, você que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste, tá? Nós estamos orando para que Deus não sensibilize as pessoas, mas que Deus acorde as pessoas sensibilizadas. Porque tem muita gente sensibilizada, mas está machucado, está decepcionado com algo, porque fala-se muito em missões, mas fala-se monetariamente. É necessário sim, tá? 70%, 80% do campo missionário move-se através do dinheiro. Porém, muitas vezes nós temos passado por experiências que eu passei aqui no Brasil, de ouvir até pessoas que vieram de lá, de Angola para cá, que vendendo uma realidade, né, e fica estigmatizado, né, que não existe. Então nós não queremos vender uma realidade de miséria, nós queremos trazer uma realidade de solução. Em que você quer participar, né? Então, e como você pode participar. Então aí Deus tem levantado essas pessoas, e nós temos, inclusive em janeiro agora, uma igreja do Rio de Janeiro, a Igreja Assembleia de Deus de Taioca, Rio de Janeiro, vai enviar para lá mais de 10 missionárias. Aleluia! Estarão conosco lá para fazer um trabalho de evangelização, um trabalho com as crianças e tal. Então, assim, é esse sentido que a gente quer trazer. E eu tô aqui desse lado, pastor, e eu fico pensando, eu quero abençoar esse projeto. Onde que eu consigo mais informações? Onde que eu consigo seguir o pastor Abel com tudo que ele tem postado, tudo que ele tem mostrado? O projeto existe um nome, pastor, eu quero seguir a página, eu quero abençoar, eu quero ser um manutentor desse projeto. Como que eu faço para me inserir de fato junto com o pastor Abel? Eu quero ir para Angola com o pastor Abel, mesmo estando aqui no Brasil. Como que eu faço? Nós temos o Instagram, começamos o Instagram, tem o meu Instagram pessoal, né, @adioabel, né, com 3 L's no final. Nós temos o Instagram Filhos de Deus, essa camisa, né, que a gente está confeccionando, né. Temos o Instagram chamado Filhos de Deus, não, Filhos da Esperança, perdão. Filhos de Deus é outro projeto da igreja. Filhos da Esperança, né, Instituto Filhos da Esperança. O Instagram está atrelado ao meu Instagram, o Instagram da minha esposa. Tá? Lá você tem essa informação, temos um site, né? Vamos deixar fixado então os arrobas aqui na descrição do vídeo, pastor, para que as pessoas possam seguir. Aí temos, lá você tem informação, nossa documentação está ficando pronta agora, tá? Nós temos essa questão, nossa preocupação maior é com essa questão financeira, né? Que nós vamos ter que mandar esses valores para lá, então nós estamos amarrando tudo de fato na lei, né, para que a gente não tenha problema, para que isso não venha atrapalhar. E isso é um ponto muito legal, né? Porque muitos projetos começam nessa paixão, né, pastor, mas acabam terminando se esbarrando nos tribunais, né? E que legal que há essa preocupação sua de ser sério, né? É um projeto sério, não é um projeto só apaixonado, mas é um projeto legalizado, é um projeto verbalizado, é um projeto construído sobre realmente os pilares da regra angolana, das leis angolanas, porque lá você vai honrar a Deus também com o princípio da ordem do progresso. Da ordem do progresso. Naturalmente, né? Isso toca, quebranta, atrai, né? A excelência de Salomão que atrai os olhares, né, da rainha, né? Dizer, olha, eu ouvi sobre a sua fama, mas agora, quando eu vejo o seu servo, vejo a tua casa, de fato há alguma coisa diferente aqui. Então, nós estamos primando por essa excelência. Tá? Hoje, né, tem um pessoal já trabalhando, tem nossas secretárias aí, as nossas embaixadoras. E por que eu acho que é importante falar isso, pastor? Porque talvez tenha algum empresário aqui assistindo esse podcast e queira investir realmente parte dos seus faturamentos nesse projeto. E é legal porque ele vai ter um embasamento jurídico para fazer isso. Ele vai estar fazendo isso num projeto muito sério, pastor. Muito sério, Missionários que nos ouvem, empreendedores que nos ouvem, homens que querem abençoar esse projeto. Esse é um projeto que eu digo, legalizado. Você vai estar respaldado pela lei. Empresário, é a sua oportunidade, hein? De parar de comer a semente e depositar lá na terra certa. Perfeitamente. Então, assim, nós estamos agora, né, levantando recursos agora para a construção, né? Nossa meta é levantar 50 mil reais. A gente consegue murar e construir uma casa dentro já. Porque nós não podemos esperar ter o local para colocar as crianças. A estratégia é
Nós vamos apadrinhar essas crianças, algumas delas estão em famílias, vamos pagar essas famílias para manter enquanto vai sendo construído, pagando escola, pagando material didático, pagando médico e dando uma ajuda de custo para essas famílias, tá? E a partir disso, assim que nós demos o pontapé inicial da casa, as crianças já vêm para a nossa tutela. Enquanto isso, temos advogado lá que está correndo atrás de documentação de como nós podemos adotar, ter a tutela jurídica dessas crianças lá, né? E isso leva um trâmite, cada criança, cada falta de documentação, reconhecimento e tal, etc. Quem vai assumir, e precisa ser uma pessoa legal, registrada com residência lá. Então, temos algumas pessoas que já estão se oferecendo para ser missionários lá, né? Nosso projeto também ele é interdenominacional. Nós não temos placa de igreja nenhuma. A igreja que eu congrego hoje, meus pastores entendem isso, pastor Alexandre e pastora Tânia, mas não é da minha igreja, o projeto é de Deus, o projeto é de Cristo, o projeto é para homens e mulheres que queiram ir no campo missionário. Então, eu disse ontem na diretoria, nós vamos construir, mas o que eu tenho ansiedade de construir não é a escola, não é o orfanato, não é toda a logística, é a casa missionária. Eu estou ansioso para construir a casa missionária. Deus deu a planta na minha cabeça, Deus deu as placas que vai ter naquele lugar. E aí, qual é a estratégia da igreja missionária? A igreja quer mandar um missionário para a África e tal, etc. Nós vamos ter uma escola missionária com matérias específicas com o continente africano. O que é a realidade? Então, eu passo lá 3 meses, estudo lá, volto embora, passo esse relatório para a igreja te manda habilitado, já bebendo daquela fonte. Tá? Então, essa é a estratégia. Contextualizado, né, pastor? Contextualizado, principalmente. Pronto para realmente chegar, sim. trabalhando e podendo gerar. Porque o que acontece? Voltando ao assunto que a gente está falando, muitos missionários, sobretudo até brasileiros, até nessa região da América do Sul, que foram para a África nos contextos dos anos 90, até recentemente, na virada de 2000, muitos se frustraram por não entender essa questão regional. Sobretudo na questão, na relação com essa questão da feitiçaria. Então, por exemplo, tem vilarejo que você chega, pastor, por mais que você chegou lá, o pastor Murilo está lá, etc. Vim abrir um campo missionário, vou abrir uma igreja. Não abre. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro você precisa conhecer quem é a pessoa que manda naquela região. Olha que... E talvez você tenha que sentar na mesa com ele e se apresentar para ele. Pastor, olha que negócio profundo. Existe uma legalidade espiritual já plantada na terra. E se você chega sem entender esse princípio, você chega já quebrando uma ordem natural de autoridade. E aí é uma briga que você não vai, e normalmente Deus tem misericórdia, mas os relatos que a gente tem são relatos de pessoas que perderam e a ponto de abandonar a fé porque houve uma frustração. Porque não é brincadeira. É algo muito sério. Então você vai sentar na mesa de alguém, vai levar, por exemplo, o que eu preciso e tal. Fala assim, você precisa, ele vai falar, cara, para você construir aquilo lá. Se você quiser ter êxito, tá? Eu acredito no seu Deus, mas primeiro você vai me trazer um vinho, vai me trazer isso, vai me trazer aquilo. No nosso imaginário crentez, você dizer, não, que é isso? Entregar isso para ele. Essa oferenda, né? Oferenda, maior de Deus. Não. O quebrantamento, por quê? Porque a gente entende espiritualmente, talvez eles não entendem, mas nós do outro lado entendemos que no momento que você faz isso, você estabelece um princípio, né, de autoridade, de legalidade. Então, eu estou te vendo, tá? Mas eu estou te vendo como alcance também daquilo que eu carrego. E mais, né, pastor? O princípio de não se entra numa casa sem antes amarrar um valente. É isso mesmo. Que é dono dela. É isso mesmo. Então o valente precisa ser amarrado. Sim. E essas cordas da amarra não são cordas violentas, mas são cordas que limitam a atuação do poder do valente. Então esse princípio de libertação fala que, olha, o valente ele tinha mãos que alcançavam, mas agora ele está amarrado. Recluso em si mesmo. Louvado e aí seja então Deus. Esses tipos de princípios são coisas que a gente crê e acredita. E é ali que a gente está se movendo e a gente quer que as pessoas entendam isso. Tá? Hoje o continente africano ele não está carente de missionário. Ele está carente de profissionais, sobretudo cristãos evangélicos, que vão investir uma mão de obra
com um propósito missionário, né? Então a gente precisa de engenheiro para cavar poços lá, para achar água. A gente precisa de engenheiro para gerar, por exemplo, ajudar a fazer blocos para construção com os recursos que tem lá, né? Dá para fazer uma casa de pau a pique hoje, dá para fazer uma casa de pau a pique com barro, mas também dá para fazer uma casa com barro, uma casa para uma família. Dá para estudar, dá para repensar maneiras inteligentes, maneiras cooperativas, né? Então, a nossa ideia é chegar nesse vilarejo, nesse local. Essa é a essência do evangelho, pastor Abel. Eu fico olhando ali para o século, né, 17, século 16, né? Sim. Você vê o Wesley fazendo uma transformação social gigante na Inglaterra. Isso mesmo. E ele está fazendo o quê? Ele está pegando aqueles mineradores que tinham uma vida também muito curta e muito precária, acabavam trazendo todos os seus recursos para os pubs, os bares ali, e viviam naquele contexto, e agora ele está fazendo o quê? Ressocializando. Dando a eles a oportunidade de viver uma vida digna. Perfeito. E muitas vezes ele não fazia isso só com a Bíblia aberta. Ele fazia com a Bíblia aberta e com a caneta na mão. Educando. Educando as crianças. Vem o Clube Santo e tantas outras experiências que nós vemos na história. A educação atrelada à formação espiritual do homem. E até porque nós entendemos claramente que um dos princípios que o diabo trabalha é apagar o princípio da sabedoria. Isso. Então, quanto mais marginalizado do conhecimento, mais próximo você está de cair, de ser realmente represado o poder de Deus sobre a sua vida. Mas quando o poder de Deus te alcança, ele te dá a possibilidade de viver algo novo. Muito. Então, louvado seja Deus. Essa é a nossa perspectiva, esse trabalho. Agora vamos pegar um avião, nós estamos lá em Angola, pastor, nós voltamos para o Brasil. Qual que é o trabalho que o pastor Abel faz aqui no Brasil com dependentes químicos, que também tem sido uma realidade transformadora? Perfeito. Nós trabalhamos já há 5 anos na comunidade terapêutica Uma Esperança, na formação, né? Foi uma guinada na minha formação, meu caráter profissional, né? De escolher trabalhar nessa questão terapêutica, né? Da especialização, correr atrás da entender. Hoje eu sou apaixonado pela terapia cognitiva comportamental, a TCC. Sou casado com uma psicóloga, né? E a gente tem isso. Então hoje eu trabalho com a dependência química, né? Com o pastor Vicente lá, uma comunidade com 25 anos de história, né? Com mais de 16 mil alunos recuperados. 16 mil, pastor? Alunos em 22 anos de história, né? Por ano passam ali aproximadamente mais de 2 mil pessoas. E a internação é 6 meses. De entrar de cada 10, 4, 3 recuperam, né? Não, isso é um dado extremamente gratificante. Então tem frutos, pastores, empresários, alguns empresários aqui até em Taubaté. Gente desacreditada, pastor. Gente desacreditada. Que chega lá que tem uma história de como vida último marcado. recurso. Comunidade terapêutica Uma Esperança de Jesus. Fala, olha, eu conheço o pastor Vicente. E aí esse trabalho como é que é feito? É um trabalho, na verdade, também que é um trabalho de devolver, né? Eu costumo dizer que missões é devolver o homem ao seu curso natural. Para mim, quando eu falo, o que é missão? Missão é você pegar alguém e colocar no curso. Falar assim, você tem um pai, siga à frente, você vai encontrar com ele já. Daqui a pouco você encontra com ele ali. Você vai ver que tudo faz sentido, que é a tônica de Lucas 15, né, o achados e perdido, era devolver a dracma ao curso natural, devolver a ovelha ao curso natural e devolver o filho pródigo e o irmão do filho pródigo ao curso natural, que é a questão da paternidade. Lindo isso, então, pastor. Isso nós temos... pastor. Vim buscar o que está perdido. Que coisa linda. Porque o filho do homem veio buscar e achar aquilo que você havia perdido, né? O filho do homem, quem é este homem, né? Que mandou o filho para buscar aquilo que se perdeu. E aí esse curso natural é entender que está dentro de nós, é você despertar. Então, nós temos, ao longo desses anos, trazer uma metodologia e dizer, cara, a droga tem uma questão econômica, sim, tem uma questão estrutural, sim, mas a droga tem uma questão primária que é espiritual. É isso. Desde o seu início até o ponto final do usuário é espiritual. Então a gente começa a pesquisar, por exemplo, histórias como a Mães do Crack de México, né? A história a teologia da cocaína, né? Na Escandinávia ali, como é que se criou tudo isso. Você começa a entender que isso está ligado a pessoas que tiveram experiências espirituais e através disso
acharam que poderiam. E aí se instalam os principados. Então existem principados atuantes dentro de cada classificação de droga. Nós estamos falando de demônios que trabalham exatamente. Que agem nessa legalidade, literalmente, para arruaçar, para quebrar, para deixar aprisionado. E aí você vai ver os inalantes, as drogas depressoras, né? As drogas opressoras. Por que depressoras? Por que opressoras? Por que inalante? O que tá? Quando você vai estudar a historiografia da espiritualidade da humanidade, você vai entender que lá atrás os homens faziam isso para entrar num cenário espiritual, né, simulado, que se faz ainda hoje, que eram induzidos por quê? Pela droga. E aí falou, então tem alguém lucrando com isso num reino que não é oculto. E aí nós temos trazido assim, que nós acreditamos, temos uma equipe, né, tem o Anderson, a Paula, a irmã Fernanda, profissional pastor Jonas, profissionais que são formados em áreas técnicas, científicas, mas também que são homens e mulheres de Deus, que entendem que tem um cenário onde nós temos uma partilha de codependência e dependência química, mas que nós precisamos conversar com os pais que saíram de casa e abandonaram as suas casas, tá? E muitas vezes dizem assim, eu abandonei porque minha esposa me traiu, eu abandonei porque eu não via mais propósito na minha vida, não consegui voltar para casa, tal. Você abandonou? Não, alguém te levou a abandonar. A gente precisa entender quem é esse alguém. Você precisa entender e chamar pelo nome. Você precisa dar um nome a isso. O que te tirou dentro de casa tem nome, né? Êxodo capítulo 8, 26, né? Moisés vai chegar e falar assim, olha, permita que o povo saia. Que é a terceira proposta de Faraó, né? A primeira é, não vão tão longe. A segunda é, vão e orem por mim também. Mas a terceira me chama muita atenção. Que ele vai dizer assim, vão, mas deixem o gado e os vossos filhos, né? Vai só os homens. O que é o gado? O gado é a continuação do culto, né? É a continuação do culto. Quem são os filhos? A continuação do legado. E quem eram aqueles filhos? Josué e Calebe. O inimigo viu que não poderia pegar Moisés e Arão, mas eu ainda tenho Josué e Calebe. Isso é muito forte, pastor. É o que tem acontecido exatamente com a nossa nação. Com a nossa nação. Tira o pai de casa, você tem controle sobre a mãe e domínio sobre os filhos. Exatamente isso, pastor. Pronto. Desconfigura a imagem masculina. Sim. Desfaz ela de várias formas, seja com vícios, seja com perversão sexual e imoralidade, seja com uma descaracterização do próprio gênero masculino, e você tem a guarda da casa aberta para que demônios possam trabalhar com todo tipo de descontrole e disfuncionalidade da família. Porque você cria uma narrativa ali. A primeira narrativa que eu sempre falo, o pilar dentro da desconstrução é que ninguém pertence a ninguém, né? E onde ninguém pertence a ninguém, você tem dificuldade de formar a identidade individual, né? Sem identidade individual não há identidade coletiva, né? Se eu não sei quem eu sou, eu vou para qualquer lugar. Se eu vou para qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. E pronto, se eu faço qualquer coisa, já me perdi de todo propósito. Pastor, eu vou abrir meu coração aqui e dizer da minha experiência pessoal. Sim. Ouvindo ali entre 10 a 15 anos nos gabinetes pastorais. Toda família, pastor, que tem um homem ausente, Perfeito. os filhos serão problemáticos. Perfeito. Pastor, eu falo isso porque eu tenho visto aí muitos casos, né, de sexualidade pervertida nos filhos e uma desconfiguração de gênero, quando a criança não sabe o que quer, ou quando o adolescente passa a ter vontade de experimentar aquilo que ele não conhece. Uma das primeiras perguntas que eu faço para os pais: vocês passaram tempo junto? E eu não estou falando de, às vezes, pais separados. Eu estou falando de pai que trabalhava muito e estava fora de casa. E aquela criança foi criada pela mãe, pela escola, pela tia, pela pajem ou pela empregada. Eu estou falando de gente, às vezes, próspera, mas que gerou filhos órfãos de pais vivos. É isso mesmo. Isso é um negócio doido, É isso mesmo. A orfandade, o pior nível de orfandade é a orfandade com a vivência do pai, né? Que é órfãos de pais vivos. Esse é o pior, porque são respostas que ninguém quer responder, né? Que o abandono. Como é que você explica para uma criança que ela foi abandonada?
Tá? Mas qual é a crença do abandono? A crença do abandono é a ausência. É a ausência da presença. Né? Então, assim, ele não é pai, mas ele está vivo. E eu não posso chamar de pai porque eu não vejo como pai. Olha que desafio. E aí, agora você transmite isso para Deus, pastor. Pois é. Agora você está num contexto onde a figura pai está extremamente desgastada. Pois E é. você chega pregando o evangelho de um Deus que, por essência, é pai. É pai dos homens. É pai. Olha o desafio, pastor. É ali que a gente entra para remir, para que o Senhor venha remir aquilo que os homens não quiseram ser, nem que não conseguiram. Eles não quiseram ser, porque os níveis de paternidade, ele está assentado na sua renúncia. Pais são homens que renunciam suas vaidades. Né? Pais são homens que são o último a comer, o último a dormir, o que carrega, o que faz, o que vai, o que o último ora, o que abençoa, o que unge. Então isso é negar a si mesmo, é estabelecer paternidade. Né? Isso está virando uma chave aqui dentro da minha cabeça, Sim. pastor. Porque o trabalho que existe lá no continente africano mata os pais na guerra, aqui é diferente no sentido de execução, mas a estratégia é a mesma. É isso mesmo. Mata o cara no trabalho. É isso mesmo. Qual é o contexto deles? Eu trabalho, enriquecimento, mate o cara no trabalho. Então, assim, nós precisamos chacoalhar o pilar da família para entrarmos dentro da casa desse casal, dessa família. E eu preciso de estruturar o macho, o homem. Sim. Olha que negócio interessante, pastor. Hoje a gente precisa posicionar os homens, mas nós estamos trabalhando o inverso e muito cuidado com isso, com algumas correntes, que é a corrente de despertar o homem, né, ou ensinar o homem a ser homem. Né? E isso é antibíblico, porque Adão é Adão na sua gênese e criou Deus o homem, segundo a sua imagem e semelhança. O homem estava pronto, porque a criação é fruto da necessidade de Deus. Né? Façamos o homem. Vamos fazer algo. Nós aqui, vamos conversar entre nós aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é a ideia? O que você pensa sobre isso? Então tá completo. Ele não precisava subir numa montanha para gritar que era homem, pastor. Não precisa. Eu sou homem! Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém precisa ensinar o homem a ser homem. O que nós precisamos é de mesa. O que nós precisamos é de gabinete de confissão, olho no olho. O que nós precisamos é de perdão. Homens que se veem confusos no seu papel é porque os pais abandonaram e o abandono grita dentro das pessoas. E aí, assim, eu costumo dizer que Deus deu 3 pés para Adão, né? 3 pés no sentido de princípio. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Façamos o homem, presença. Tá? Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Você, Adão, olha o que eu fiz. Você vai prover, cuida dos animais da terra, do papá. Segundo P, provisão. Gênesis capítulo 2, no versículo 15, tá, puxa, mulher, carne do minha carne, sangue do meu sangue, osso do meu osso, vai se chamar Eva. Deus diz assim, proteja, esse terceiro P. Então, presença, provisão e proteção é o caráter que aponta a figura do sacerdócio no futuro. Porque é isso que Deus vai fazer com Moisés. Vai pegar Moisés da presença dos pais, vai colocar dentro do palácio de Faraó para provisão, tira da provisão, leva para o sogro no deserto para proteção. Moisés está chegando ali, protege a mulher que ele vai casar, né? Protege os animais do sogro. Quando ele volta completo, dizendo, pá, Deus me trouxe aqui para te levar o povo. Mas como? Você não tem comida, você não tem nada, você nada. Não é visível, é espiritual. Então, assim, eu carrego a presença, carrego a provisão e carrego a proteção. Então, assim, meu amigo, você que é o homem que está nos ouvindo, varão, tá dentro de tu, converse com o teu pastor, pelo amor de Deus. Não fica nesse casulo de que você vai fazer um curso e do curso você vai voltar melhor. Você vai matar seus filhos porque isso vai acender uma necessidade de rejeição neles. Né? A pior violência do nosso tempo, dentro das nossas igrejas, é pais que ainda declaram, eu só estou trabalhando para te dar um futuro bom. Meu Deus. E o teu filho não precisa de um futuro, porque o futuro do teu filho é Deus. Aleluia. Né? E isso é bíblico. Né? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu sei qual é o futuro. E o futuro que eu tenho para vocês é futuro de paz, e não de mal. É o homem tentando garantir o que ele nunca poderia dar. Não está no controle do homem garantir um futuro bom. Não tá.
Então é bom ter conforto, tudo isso necessário, e dá para ter conforto e ter os filhos à mesa sentado, ser o varão de Salmo 128, tá? Prosperando, porque a prosperidade é para esse tempo, não para o tempo futuro. E os filhos como brotos. E os filhos como broto, brotando ali nessa oliveira, né? A mulher, né, como uma videira que dá o seu fruto na estação própria, e desse fruto as pessoas possam ver e se alimentar. Então é necessário nós entendermos isso, irmão, que nossa principal guerra hoje é quebrar essa orfandade de pais vivos, pais ausentes. E essa é a sua missão principal. Essa tem sido dentro da comunidade terapêutica, é confrontar os homens, né? E aí os meninos brincam e falam, puxa, pastor, você é muito violento com relação a isso quando você fala dos pais. E é trazer essa responsabilidade. Meu pai, né? É muito comum, né? Com aquilo que a gente está falando aqui sobre a cerveja, sobre o álcool, né? Fala, quem me ensinou a beber foi meu pai, meu tio, eu não gostava e tal, etc, etc. Eu falo, então tá bom, vamos perdoar teu pai? Meu pai já morreu. Não, meu pai não morreu, tá dentro de você. O Felipe, nosso videomaker, até brincou aqui, né? É a espuminha, né? Espuminha. Só tem espuminha, lembrado, né? Deixa a criança beber só a espuminha. Pega nada. E aquilo vai gerando, pastor, aquilo a condescendência vai gerando a condescendência, mas vai criando a cultura da drogadição, né? A cultura da naturalização da droga. Você só é homem quando você bebe, né? Porque os homens da tua família fizeram isso. E alguém despertou isso na espuminha. Quando fuma e por aí vai. E muitos casos de vício, pastor, começa exatamente isso. O garoto que pegou a bita de cigarro do pai ali no cinzeiro enquanto ele foi ao banheiro. Isso mesmo. Ou a criança que viu a mãe beber e também achou que aquilo... Porque é difícil, né, pastor, você dizer... Você é um módulo de fortaleza e de refúgio para o seu filho. E aí você fala... Olha, não faça o que eu estou fazendo, mas faça o que eu estou te falando, né? Sim. E o que eu estou te falando é não faça o que eu estou te fazendo, o que eu estou fazendo. Então, a criança fica muito confusa, né? Aquela história, pastor, vamos chamar de Joãozinho, tem uma história contada, um pastor, não sei quem é o autor dessa história, que o credor foi para casa, né? Para cobrar a dívida, chegou na casa, bateu na porta, aí o Joãozinho abriu, olhou, o credor falou, mamãe tá aí, falou, já 1 minuto, já volto. Aí ele foi lá e falou, mamãe, papai, o credor tá ali. Ele veio cobrar a dívida e perguntou se você tá. Aí o pai falou, tá bom, volta lá, fala pra ele que o papai não tá. Aí ele voltou lá, abriu o moço, tudo bem? Meu pai mandou avisar pro senhor que ele não está. Olha como é a cognição, né? Aí, quando a gente fala sobre, e Freud fala muito sobre isso, sobre a Gestalt, sobre a subjetividade do aprendizado, você está quebrando aquilo que a gente chama da inocência, né? Porque a criança está fazendo uma força com aquilo que é concreto, com a estrutura do pai. Falou, pô, meu pai falou uma coisa que não faz sentido, ele está lá, como que eu vou transmitir isso? E ela pega aquela imaginação que ela não tem para criar um contexto para não expor o pai. E quem se expôs? É ela. Porque dentro do imaginário dela, ela fala, não faz sentido o que eu falei. E automaticamente a culpa recai sobre ela. E o contrário devia acontecer, né, pastor? É aquela hora que o pai tem que se colocar à frente do filho e dizer, calma, eu vou resolver isso e vou te dar o testemunho de como homens resolvem problemas na vida. E aí a criança já aprende a fazer o quê? Total. Mentir, persuadir. E aí ela começa ali, porque... E mal sabe o pai que ele vai usar essa ferramenta logo. É isso que eu ia falar. Com ele. A próxima vítima vai ser o pai, né? É ali onde entra. Então, ninguém usa mentira, ninguém usa droga por uma necessidade. Não. A permanência na drogadição é uma necessidade. Mas o objetivo primário da droga é a fuga. Então, ninguém começa usando droga sozinho. Não, fui numa... Não. Você viu um modelo, você quis aquele modelo, você alimentou isso, e num contexto exato, tudo ficou alinhado e... É como o ditado diz, é mentir para mentiroso? É mentir para mentiroso. E você vai ser pego nisso. E você vai ser pego nisso. Alguém vai chegar e dizer, não faz sentido nenhum. Então, homens têm sido restaurados e a minha alegria, de fato, é ver milagre naquele lugar. Existe milagre. Existe milagre de um casamento de 5, 10 anos, de alguém que bateu no peito para dizer assim, eu não vou pagar pensão para essa mulher porque ela desgraçou minha vida, mas em 6 meses aquela mulher tá vindo dizendo assim, eu te perdoo, eu vou te levar para casa daqui 20 dias. Famílias restauradas. Histórias restauradas. São histórias que curam. E aí você olha e fala assim, puxa, mas é tão perigoso, é frustrante, mas quando tem um resultado, quando o céu desce, você fala assim, puxa, valeu a pena. Você não lembra do que passou, do que doeu. Então tem sido maravilhoso, tá? Não há
não há preço, como o pastor Ezequiel, falecido patrono da Assembleia de Deus Taubaté, dizia que Deus paga e paga muito bem. E Deus paga na terra. Você olha o fruto e fala assim, puxa, eis aí, né? Fruto do o penoso fruto do penoso trabalho. Então isso tem sido maravilhoso, tem sido muito bom nesse sentido aí. Pastor, nós já estamos chegando no final desse podcast e os nossos irmãos angolanos estão nos ouvindo, irão nos ouvir, né, assim que esse podcast for lançado. Amém. E eu queria aqui, pastor, pedir para você, não sei se um texto bíblico, não sei se uma bênção especial sobre Angola, mas no dialeto angolano, pastor. Amém. E nos despede, pastor, dizendo algo que talvez nós não venhamos entender, mas os nossos irmãos angolanos, pastor, sintam que esta mensagem é especial para eles. Amém. Falar rápido, curto, para não ficar muito longo, tá? Uma expressão que a gente usa, né? Que é Tuapandula, né? Tuapandula suco, tá? Mekonda Yovinene. Tuapandula suco, Mekonda Yovinene, que é obrigado Jesus, porque a bênção é grande. A bênção é grande. Então, essa tem sido para aqueles que falam umbundo, né? É uma transliteração também de até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode usar ela também para isso, né? Tuapandula suco, né? Mekonda ou Yekonda Yovinene. Então é uma expressão que a gente usa e carrega isso porque Deus tem sido bom em todos os contextos, em todo tempo, fora dele mais ainda. E obrigado, né? E vocês que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo em Angola, tá? Já salvem, se inscrevam nesse canal que eu recomendo, é bênção, tá? E gente da gente que faz o que ama, mas que ama Cristo naquilo que faz, tá? Então, que Deus abençoe e estamos aí. Pastor, eu fui alcançado com uma frase. Sim. Quando eu fui alcançado por Jesus e para Jesus, alguém me disse assim, Jesus te ama. Se eu desembarcasse na Angola amanhã, pastor, e não soubesse falar nada para aquele povo que pudesse trazer esperança e vida para o coração de um angolano, me ensina, pastor, se é que é possível, a dizer Jesus te ama em angolano? Jesus te ama em angolano? Cristo... na língua, vamos tentar ficar um pouco descompensado. Vamos lá. Cristo Ayonduku Sole. Ayonduku? Ayonduku Sole. Ayonduku Sole. Ayonduku Sole. Rapaz, eu te amo. Eu vou ter que ficar ouvindo esse podcast depois. Ayonduku Sole, eu te amo. Aí você vai falar Cristo Ayonduku Sole. Eu te amo. Eu, Adil, amo o Murilo. Agora, Cristo Ayonduku Sole. Estou falando de uma outra terceira pessoa. Pastor, vamos ser francos, não é difícil falar de Jesus em nenhuma realidade. Não é. Camarada ouviu esse podcast e quer colocar lá uma nova hashtag no Instagram dele, já pode colocar Jesus te ama em Angola. Cristo Ayonduku Sole. Louvado seja Deus. Ayonduku Sole, o AM, pode acrescentar. Cristo Ayonduku Sole e Amenduku Sole. Jesus te ama e eu te amo. Louvado seja Deus. E para terminar esse podcast, como um bom missionário que você é, ao invés de pedir, você chega entregando. Nós vamos terminar do jeito que nós começamos. Amém. Porque quando eu falo, pastor Abel, sobre entrega, é o que eu digo. Você é o cara que sempre me surpreende com uma vasilha a mais. Amém, sempre tem uma vasilha entregue. E você trouxe uma vasilha especial ali. Eu trouxe uma vasilha especial. Tinham que ser 4 vasilhas, mas as outras 3 vão chegar. Tá? Esse aqui é o nosso primeiro ensaio das canecas do Instituto Filhos da Esperança. Filhos da Esperança porque é uma homenagem ao pastor Vicente Martins Polodoro, do patrono da comunidade terapêutica como Esperança, tá? Um jeito de honrar esse homem de Deus, um homem com um testemunho maravilhoso, que Deus arrancou do meio da criminalidade para salvar homens. Aleluia. E aí Deus colocou no nosso coração de homenageá-lo com essa esperança aqui. Filhos, porque nós estamos falando da orfandade. Instituto, porque nosso projeto é criar uma cidade, literalmente, com várias possibilidades, né? Formar pessoas, formar bons profissionais, formar boas profissionais. Então eu trouxe aqui a caneca. Você que quiser uma caneca dessa, entre em contato com a gente,
tá? A irmã Aline ou a irmã Jordânia vão te atender, vai chegar em todo lugar do Brasil. Glória tá? a Sedex Deus. por nossa conta, é simbólico, não é pelo valor, mas é para que você tenha dentro de casa. E na hora que alguém perguntar sobre um projeto missionário, você levanta, olha, tem na minha cozinha, eu conheço, sei onde é. Então esse é o nosso presente para a equipe podcast da mesa e com muito agrado para o meu amigo Aleluia. Pastor Murilo. Olha que coisa linda. Eu vou usar ela aqui em outros momentos e você vai poder relembrar desse projeto Filhos da Esperança. Amém. Pastor, eu quero seguir o projeto. Amém. Eu quero estar perto do projeto. O que eu tenho que fazer, pastor? Para estar perto do projeto, para participar, entre em contato com a gente, siga-nos nas redes sociais, tá? Eu vou deixar meu número pessoal também, o número do projeto também, você pode entrar em contato, vai falar com as pessoas responsáveis. Lá você pode, assim, fale sobre o projeto. Não tenho dinheiro para ajudar hoje, pastor, o senhor está indo para Angola, o que precisa? Precisa de dinheiro sim, mas nós precisamos de pessoas, tá? Eu quero ajudar, então oferta uma Havaiana para eu levar para Angola. Compra uma Havaiana, me dá, eu levo. Oferta para mim uma Bíblia, compra uma Bíblia boa. Eu vou entregar para uma criança, para um missionário que não tem uma Bíblia lá, tá? Que é uma das coisas mais caras ainda na África. Hoje é a palavra de Deus. É caro, tá? É mais fácil você pagar uma conta de água do que comprar uma Bíblia nova. Que isso, então assim, se você puder, você que tem essas condições, que ofertar, tá? Você que quer pagar uma mala cheia de Bíblia para eu levar domingo, pague essa mala. Eu levo, tá? Tô levando agora 300 Bíblias, tá? De doação de um ex-aluno da comunidade terapêutica, que falou, olha, chegou o momento de eu pagar aquilo que tu fez comigo. Vem aqui agora, nós vamos na livraria e comprou 300 Bíblias e tá pagando essa passagem. Todos nós tivéssemos essa percepção, né, pastor? Sim. Chegou a hora. Chegou a hora. Estou maduro para entender aquilo, tudo que aconteceu comigo. E eu não pagar pago. aquilo que Cristo fez comigo. Apesar de não ter valor, tudo que eu tenho eu vou empenhar. Sim. A fim de que Cristo seja visto Mas pelos olhos. mas a semente sustenta o testemunho. Aleluia. Falar o testemunho é fácil, mas sustentá-lo através da semente, né? Toda vez que eu me levanto para testemunhar, eu tenho que me levantar também para ofertar no cenário, né? No contexto. Então isso é extremamente importante. Então nos ajude nesse sentido. E desde já finalizo aqui dizendo mais uma vez, tá? Você que me segue, você que me acompanha, siga esse podcast. Tá bom? O pastor Murilo não é de hoje, já tem uma história longa. É um homem de Deus que Deus usou até para nos abençoar em momentos da minha casa, que ele nem sabe, mas numa outra oportunidade eu vou testemunhar algo que ele não sabe que ele fez. E eu vou testemunhar aqui um milagre, tá? Um milagre de ter um dia aberto o púlpito da igreja dele para poder colocar a mão de Cristo dentro da minha casa, no meu casamento. Tá? Numa oportunidade de ministrar na igreja, o Senhor naquele dia mudou meu casamento de um jeito que só Jesus. Mas eu vou testemunhar isso aqui. Louvado seja Deus. Muito bom, muito bom. Querido amigo, você vai ter os arrobas fixados, o contato do pastor Abel, e o meu pedido pessoal é que você possa ser de fato um investidor, um manutentor e alguém que ama, sobretudo um intercessor desse projeto. E nós vamos terminar, pastor Abel, fazendo aquilo que a gente gosta, fazendo aquilo que a gente sabe, fazendo aquilo que a gente ama, que é orando por Angola. Amém. Vamos juntos, pastor? Vamos. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós cremos que há um movimento de Deus acontecendo, Senhor Deus, numa esfera espiritual que nós ainda não conseguimos enxergar plenamente, Pai. Sim, Deus. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o sobrenatural está se movendo, Pai, e a mão do Senhor indo, Senhor Deus, em direção àquelas crianças órfãs, Senhor Deus, que precisam conhecer a Cristo. Amém. Através, Senhor Deus, de um ato de amor vindo de um Pai. E nós oramos aqui, Senhor Deus, pela vida do pastor Abel, pela vida da sua família, pela vida daqueles que estarão em conjunto com ele, Senhor Deus, para que Angola seja chacoalhada pelo poder de Deus, Pai. Aleluia. Assim como a tua palavra diz, Senhor Deus, que os da casa de Jason chacoalharam, Senhor Deus, o lugar onde eles estavam, assim seja os da casa de Abel, Senhor Deus, chacoalhando, Senhor Deus, aquele país, aquela realidade, aquele vilarejo, Senhor Deus, que toda palavra contrária, que toda, Senhor Deus, estrutura espiritual, Senhor Deus, que todo tipo, Senhor Deus, de avanço do poder das trevas seja recuado pelo nome de Jesus. E que nós possamos aqui, Senhor Deus,
entendermos nosso papel Sim. também como missionários de Deus, Sim, Deus. nesse projeto, Senhor Deus. Sim, Deus. Abraçarmos Angola, Senhor Abraçamos Deus, nessa Pai, noite, Pai. para que aquelas crianças Aleluia. sejam, Senhor Deus, daqui 15 a 20 anos, Pai, os próximos Pastor Isabel, Amém. que darão testemunho de Cristo, Amém. Senhor Deus. Sejam aqueles, Senhor Deus, que vão contar, Senhor Deus, Glória. que vieram de uma realidade, Senhor Deus, Glória. totalmente quebrada e Aleluia. desestruturada, Nós cremos. mas foram Nós chamados cremos. para serem, Senhor Deus, Sim. profeta às Sim. nações, Amém. ainda no ventre de seus Em pais. teu Senhor nome, Deus. Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Pastor Abel. Obrigado, Deus Deus. abençoe. Um forte abraço para Amém. você que ficou conosco aqui. Assista, reassista, olhe de novo, porque eu tenho certeza que esse podcast não é só uma mesa aqui. É uma mesa também aí para você. Um abração, um forte abraço no seu coração. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima sexta-feira com mais uma mesa para abençoar a sua vida e a sua família. Amém.